fora que a coisa ainda não fica assim. Também quem participou nas trovas foi a Vila de Sindim. Senhor Luís e Tia Marilena, por duas igrejas gostam de andar. E na nossa tradição também tiveram que participar. Chegou a altura das vindimas, estava tudo bem animado. Luís de Marilena tinha tudo bem programado. Marcou a vindima para um sábado a fazer. Tinha gente dos igrejas convidada e com o pessoal de Sindim as foi colher. Numa sexta à tarde, e já fartos de vindimar, vindimaram em Sindim e depois pegaram-lhe aqui no lugar. Luís diz-lhes a Manel que assim não pode ser. A minha Marilena ainda não fez a merenda para comer. Panelas no fogão começaram a ferver, mas eles mal sabiam o que estaria para acontecer. Lá estavam eles nos baixos, as uvas a cortar. Não trouxeram maceirão e nos pubelos tiveram que as levar. Na caixa do trator os pubelos carregaram e na estrada da quinta ali mesmo espalharam. Ao chegar à estrada nacional, um pubelo ia rodar, mas Toninho de Soeiro não foi capaz de os avisar. A velocidade era tanta que o trator ia voar. Tinha muita pressa para as uvas esmagar. Ao chegar a Sindim, a mulher se foi a gabar, porque tinham muitas uvas e os pubelos tiveram que encalcar. Marilena, toda contente, a colheita foi a ver. Diz-lhe para o homem: Ah, Luís, o que andaste a fazer? Demoraste tanto tempo para esta miséria trazer. Puseste tantas pipas de molho e agora como é que as vais encher? Oh mulher, estava tão contente por tantas uvas tirarem, íamos beber boas pingas e vinho não nos ia faltar. Dizia a gente uma para a outra: Olha, nós a merenda comemos já. Aconteceu o que aconteceu, mas nós a vindima fizemos já. Os outros ficaram a merenda a papar. Luís pega no caroço e volta para o lugar. Ah, o carroço, é isso. Pensei que estava a papar. Pelo caminho às almas ele rezava. Pedia que o tinham que ajudar, que as uvas tivessem ficado na vinha, que ele sem vinho o ano não podia passar. Quanto mais se aproximava, rezava com mais devoção. Ao chegar ao Turalico, viu aquela estragação. Aquele ex abaixo era só vinha correr. Luís de Marilena já há pouco tinha que fazer. O serviço estava quase feito. Não precisava de correr. As uvas estavam pisadas e ele só tinha o mosto de colher. Isto não fica tudo perdido, dizia ela a toda a gente. Olha, já que não faço vinho, com estes cangaços, faço aguardente. Todos os dias a trabalhar na vinha. A minha até me dá pena, mas algo tenho que fazer. Senão quem é que atura a minha Marilena? À casa mais perto, por Ticotilde foi a chamar, para que lhe emprestasse uns bardeiros para a estrada limpar. No corral de Ticotilde tudo ficou guardado. Olha, se não me finto nos de Sindim, nada disto tinha passado. Ticotilde, ao chegar a casa, viu que algo estava abaixo. Pensava que aquelas uvas eram de Fernando Calais. De regresso a Sindim, ele ia todo aborrecido. Até que lhe contara a Marilena o que lhes tinha sucedido. Marilena, para fustar, ninguém te mandou ir vindimar. Homem, estava marcado para sábado. Quem foi que te mandou ir a cortar? Ai mulher, e eu estou farto de ouvir. Não bastava ter ficado sem o vinho, que ainda me estás a consumir. Que Marilena continuava a ralhar. E o Sr. Luís, olha, mandou-a calar. Já escapou. Dizia-lhe Luís Moreira: Olha, não adiantas nada em ralhar. O vinho já se estragou. Agora temos que nos animar. Para tudo há sempre remédio.
deixa-te lá na atrapalhação. Fazemos uns garrafões de aguardente para nos alegrar o coração. Esta tradição das trovas não podem acabar. Já os antigos as faziam e nós temos que continuar. Peço-vos desculpa por estas lhonas vos contar, mas algo temos que dizer para este serrano, aqui é que passar. Isto é serrano, isto é serrano. E para terminar, eu vos quero felicitar umas boas festas e vos a deitar.